Pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje a gente vai bater um papo sobre saúde e qualidade de vida. Convidei então dois grandes amigos, parceiros, dois grandes profissionais aí da fisioterapia para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, sobre saúde, qualidade de vida e algumas técnicas, algumas ferramentas que esses profissionais da saúde têm utilizado. Então, convidei aí o Dr. Fábio Mendes e o Dr. Vitor. Boa noite, Lourdinha. Seja bem-vinda. Pessoal, quem for entrando já vai compartilhando essa live, essa transmissão com outros amigos, tá? A gente vai tá falando um pouquinho sobre eles, né? Na verdade, onde está falando um pouco sobre dores crônicas, então é importante você compartilhar aí com pessoas, com amigos que de repente possa estar aí sentindo dores, né? Dores crônicas, dores nas costas, dores nas pernas, dores para todo lado. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou ir já convidando aqui os nossos amigos, os nossos parceiros aqui, fisioterapeutas, e a gente vai conversando, trocando ideia. Fala, meu irmão. Fala, meu irmão. Peraí, E aí? tem que voltar a tela aqui. Beleza pura? Graças a Deus, tudo bem? Bem, graças a Deus. Tudo certo? Tá, eu tô sem o áudiozinho aqui, mas tá dando pra ouvir bem, né? Não, tá dando pra ouvir, beleza. E o meu áudio aí tá bem também? Tá dando pra ouvir legal? Tá muito bom. Eu ia fazer um teste, mas vou deixar E aí, pra... Dativa? Tudo bem, Dativa? Dativa entrou aqui, uma paciente muito querida. Dativa, saudade, hein? Quando você por aí aparece. Isso aí. Pessoal, quem for entrando aí, vai compartilhando já, né? Essa live, essa transmissão. Vai curtindo aí, clica nesse coraçãozinho para você curtir. Só ajustando aqui a minha tela aqui. Olha o Vitor aí. Vamos ver se a gente consegue já chamar o Vitor para dentro. Grande Braulio. Abraço. Então, chamei, vamos ver se a gente Doutora Juscelane Dourado, ó. Minha querida. Aí, Pedro. Agora sim. Estou ouvindo os tios, peraí. São Paulino? É São Paulino ou ouvindo aí? Pô, Vitão, gostei da camisa, hein, cara? Quando eu crescer, eu queria ter uma camisa igual essa aí, hein? Que é time grande, Fabião. Saudade, irmão. Tudo bem, graças a Deus. Você que tá bonitão aí, ó. O Gil aí também. Todo alinhado. E aí, vamos bater um papo aí com o nosso amigo Gil aí. Deus abençoe você também, Bruno. Beleza. Pessoal, vamos lá então. Né? Quando o pessoal vai entrando, a gente vai já conversando, batendo papo. Vou falar um pouquinho da minha história também, porque eu não sou profissional da saúde, mas eu trabalho, né, com profissionais aí da saúde e sou também paciente, né? Paciente com hérnia de disco, paciente aí de uma das técnicas, né, tão utilizada hoje pelos fisioterapeutas, que é a ozonoterapia. E aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre essas questões aí, tá? Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, o meu nome é Gil Saraiva, eu trabalho com marketing digital, né? Sou social media, também gestor de tráfego, ou seja, eu trabalho com a criação e produção de conteúdos para redes sociais. Claro que eu tenho clientes aqui locais, né, da cidade, de outros ramos, mas eu ultimamente eu tenho focado mesmo em profissionais da área da saúde, sobretudo profissionais da fisioterapia, até por conta de estar estudando um pouco mais sobre essas áreas, sobre essas técnicas. Então, isso facilita muito para a gente na hora de produzir conteúdo, não é? Na hora de fazer o estudo de público-alvo do cliente, enfim, todas essas questões facilita muito, tá? Eu vou deixar cada um se apresentar e aí a gente vai batendo esse papo, seguindo uma certa ordem, um certo script, né? Eu vou pedir para o Dr. Vitor se apresentar, né? Aí depois passa para o Dr. Fábio e aí a gente dá sequência
Beleza? A Paula aí, ó. Paula Pizza, seja bem-vinda. Hoje eu agradeço aí o convite, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar para o Fábio a palavra, porque o Fábio é mais velho que eu. Beleza, aí com vocês. Eu sou o Fábio Mendes, sou fisioterapeuta, né? Sou especialista em acupuntura, formado há 21 anos e também sou professor das técnicas aí de ozonoterapia, já há algum tempo nessa... Isso, e foi o cara que tive o prazer de conhecer o Gil Saraiva. Tive o prazer também de conhecer meu querido amigo aí, Vitor. O Vitor, tive a honra de tê-lo em meus cursos e por mais de uma vez. Hoje é um amigo, um irmão na fisioterapia. O Gil, do mesmo jeito. E o Gil, ainda tive uma coisa, Gil, que me chamou muita atenção no seu trabalho, porque você já era um profissional já com longa experiência no marketing, porém, a sua história com a ozonoterapia, né, de ter sido um paciente, eu percebi a motivação, o quanto um profissional de marketing motivado, que passou pelo tratamento, o quão diferente é isso. Você que é fisioterapeuta, que está nos ouvindo aí, você ter um profissional que é paciente de ozonoterapia é um grande privilégio, porque na hora de fazer conteúdo eu percebi o entusiasmo do Gil aí, como ele ainda foi aos cursos, participou de 2 ou 3 cursos comigo. E é isso aí, nós estamos juntos. E agora o meu grande irmão Vitor aí pode se apresentar. Meu nome é Vitor, né? Anjo de Romani. Bom, igual o semelhante aí que o Fábio e o Gil falaram. Eu tenho formação, né? Tenho aí 17 anos de formado, tenho aí pós-graduações em fisioterapia esportiva, em terapia manual e formação em osteopatia, né? Passei por algumas áreas também, assim como o RPG e o Pilates, né? Durante um tempo dei e formei nas aulas muitos alunos aí de Pilates. E hoje em dia eu, graças a Deus, conheci o Fábio, que também aí nos cursos mostrou aí todo o seu conhecimento, né? Sua larga experiência dentro da ozonoterapia. Conheci o Gil, tive o privilégio de conhecer o Gil, e assim como o Fábio falou, nessa questão de produção de conteúdo, me ajuda, tem me ajudado e me ajuda demais com isso, porque tem essa ligação, né? Foi paciente de ozônio, de ozonoterapia com o Fábio, então isso fez e faz toda a diferença, né? E eu fui fazer o curso com o Fábio, conheci o Gil, e graças a Deus que conheci o Gil, que pode me ajudar aí nas redes sociais, né, Gil? Porque eu também não conhecia e não trabalhava muito com esse dado aí de Instagram, de Facebook, conteúdo. Então, o Gil foi uma pessoa, são 2 pessoas aí que fizeram realmente a diferença na minha vida. O Fábio sabe disso, né, Fábio? No curso lá que eu estava fazendo a primeira imersão aí com você aí, eu estava passando por uma série de modificações na minha vida profissional. E eu lembro muito bem que você falou, olha, a ozonoterapia vai mudar a sua vida. Realmente mudou. Então, só tenho a agradecer esses 2 amigos aí que realmente fizeram a diferença no meu trabalho. Que bom, Vitor. Que bom ouvir isso, cara. Porque eu lembro que você estava naquele momento de transição, né? E aí você tinha um sócio que era seu irmão e por questões naturais aí, é normal que cada um queira seguir o seu caminho. E é normal também que você ficasse um pouco inseguro. Entretanto, eu lembro que eu falei para você estava preocupado com isso, eu falei, cara, você já parou para imaginar que isso pode ser uma grande oportunidade na sua vida? Porque a partir desse curso, sua vida vai mudar. Em termos de tratamento, questões financeiras. E aí você estar nesse projeto sozinho, né, é importantíssimo, porque você tem uma técnica que te vai fazendo faturar 2, 3, 4 vezes mais. Você tem que dividir isso com outro profissional. É natural que possa haver algum tipo de conflito, né? Você está produzindo 4x, o outro produzindo x. Não? Então,
Foi providencial e a gente tem acompanhado a sua história. E é aquela história, né, Vitor? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Exato. E às vezes no início a gente não entende isso, né? Exato. Não, com certeza, Fábio. Eu lembro e agradeço você sempre, que a gente, na correria do dia a dia, não tem como mandar tantas mensagens para você. Eu sei que você também está tarefado, mas eu acho que toda semana eu lembro, assim, de quanto isso foi importante para a minha carreira, né? Tanto para a minha carreira no sentido de atendimento e conseguir melhorar e ajudar as pessoas com uma outra técnica, que é fantástica, maravilhosa. Não sei mais trabalhar sem atender, sem ter o ozônio no meu dia a dia. São raríssimos hoje os casos que eu atendo e não atuo com ozônio junto. E como isso, como você falou, como isso aumentou meus ganhos, como isso facilitou o meu trabalho e como eu fui como eu estou sendo muito mais reconhecido hoje profissionalmente por conta da atuação, né, junto com o ozônio. Sim, que bom. E o Gil sempre ajudando a gente nisso, porque eu falo da importância do profissional de marketing, porque não adianta, o Laí Ribeiro tem uma frase que ele fala, um pote de ouro no fundo do oceano não tem valor nenhum, né? E o Gil ajuda a gente, ou seja, você tem algo de valor, você tem que mostrar isso, né? E hoje a maneira de mostrar isso mudou muito. Hoje eu tenho estudado também em casa, marketing digital na medida do possível, o Gil me ensina muito, e eu vejo a importância do tráfego pago, Gil. Eu vejo um futuro hoje, Vitor, tráfego pago, né? É pegar aquilo que você faz de melhor e a gente investir em tráfego para as nossas clínicas, né? Exato. Respondendo a pergunta da Geralda, ela está perguntando qual é o conteúdo da live. Ô, Geralda, a gente está falando sobre saúde e qualidade de vida e como levar isso, né? Como mostrar isso às pessoas, como fazer esse conteúdo, essa informação chegar até as pessoas, né? A gente vai estar falando aí de algumas técnicas que os fisioterapeutas, né, se utilizam hoje e têm devolvido aos pacientes a sua qualidade de vida. E quero dar boa noite aí, dar as boas-vindas aí à nossa amiga Cíntia, que é da Bahia, a Paula também, que é a nossa mentora aí no marketing digital, também da Bahia, né, deram boa noite aí. E boa noite para Geraldo e os demais, né, que estão chegando aí. Pessoal, clica nesse coraçãozinho aí, aproveita o momento para você curtir, clica nesse aviãozinho aí embaixo para você enviar essa transmissão, essa live para o máximo de pessoas possível. Isso vai fazer com que a gente chegue mais longe, tá bom? Então, clica nesse coraçãozinho para você curtir e clica nesse aviãozinho aí para você enviar para mais amigos. Quero só dar uma abertura rapidinho, falando um pouquinho, né, da minha profissão e como que eu cheguei, né, até a esses profissionais, como que eu conheci essas técnicas, né? Inclusive, eu utilizo hoje como paciente, que uma delas é a ozonoterapia. Então, eu já trabalho com design gráfico, né, há muito tempo, inclusive já fazia alguns trabalhos com o Dr. Fábio já há muito tempo, né? Quando se fazia muitos flyers, folders, né? E o Dr. Fábio fazia muito esse material. Então, a gente já trabalhava. Então, não sei, talvez acredito por trabalhar muito tempo sentado, né? Acabei tendo uma hernia de disco na cervical, né? C4 e C5. E a hernia de disco, né? Vocês vão poder falar, lógico, com muito mais maestria, né, do que eu, ela vai irradiar para os braços, né? E no meu caso, era o lado direito. Então, é justamente a mão que eu utilizo para poder trabalhar, né? Trabalho com o mouse o dia inteiro, sentado o dia todo, muitas vezes desenhando, recortando imagem. Eu sentia muita dor aqui nessa região, formigamento, causamente irradiado aqui nos braços, né? E eu cheguei a fazer algumas sessões com outros profissionais, com a fisioterapia. Eu não sei se pode usar esse termo, né, mas terapias convencionais, né, sem querer, digamos assim, denegrir, né, a imagem desses profissionais, essas técnicas, né, mas eu acredito assim, cada ferramenta ela vai ter a sua função, né, ela vai ter o resultado de acordo com o problema, com o desafio encarado, com o desafio enfrentado, né? Mas, enfim, eu continuava sentindo dores, eu continuava não tendo o meu problema resolvido. E foi onde
a gente conversando, eu e o doutor Fábio, sempre ele produzindo conteúdo, gerando conteúdo, explicando, né, sobre algumas técnicas, né, que a fisioterapia estava utilizando e que tinha resultados bacanas para dores crônicas, né, incluindo hérnia de disco. Aí eu, opa, peraí, parece que esse negócio funciona. E foi onde a gente começou aí a fazer esse tratamento e, de fato, eu tive de volta a minha qualidade de vida, porque eu pensei várias vezes em parar de trabalhar, em desistir da minha profissão, daquilo que eu mais amo fazer na vida, que eu acho que eu nasci para fazer, é uma das ferramentas para eu cumprir o meu propósito de vida. Eu estava quase parando, quase desistindo, porque eu não suportava de dor, formigamento, dormência, encostava o cotovelo na mesa, dava um choque, enfim, era terrível. E aí a gente começou os tratamentos e eu lembro que rapidamente eu comecei a parar de sentir as dores e hoje eu consigo trabalhar normalmente, tranquilamente. Então, assim, voltei a fazer aquilo que eu gosto, né? Voltei a fazer aquilo que eu amo, devido ao tratamento com, nesse caso especificamente, ozonoterapia, né? Lógico que tem outras técnicas, né? Outros profissionais, o próprio Dr. Vitor utiliza a osteopatia, mas cada caso é um caso, né? Eu queria trazer aqui um vídeo para a gente comentar, mas aí eu gostaria que vocês, né, pudessem complementar a minha fala aqui nesse momento, antes da gente começar a comentar o vídeo. O vídeo é um vídeo que ele fala da doença autoimune, né? Onde ele fala assim que para alguns médicos, né, dizem que não tem cura e tal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, pode ser o Dr. Vitor ou o Dr. Fábio mesmo, mas antes pode fazer uma consideração, principalmente o Dr. Fábio, né, que como se diz, me ajudou nessa jornada aí, né? Pode comentar o meu caso aí e de outros pacientes também, tá? Então, você perguntou sobre doença, pedi licença ao Vitor, eu vou falar rapidinho, depois você perguntou sobre doença autoimune, né? Isso. Tem um vídeo, né, que o doutor Laíde fala que alguns médicos falam que não tem cura, né? Onde ele até fala assim, parece que lotearam o corpo humano, cada um ficou com uma parte, né? Talvez seja até polêmico, não sei, mas, enfim, só trazer a luz, né? Para que a gente entenda que algumas técnicas e ferramentas, ela trata, vamos dizer assim, a causa e não os efeitos, não os sintomas, e que pode resolver, devolver, né, ao paciente a qualidade de vida num todo, né? Então, por isso que eu gostaria de entender melhor. Você quer passar o vídeo para a gente comentar ou não? Você quer que a gente comente sobre isso? Não. Então, a doença autoimune é quando o próprio sistema imunológico, células do sistema imunológico começam a atacar células saudáveis do nosso corpo. E Exato. isso, por anos a fio, isso era tido como algo que não tinha o que fazer. Uma vez que a célula está atacando por algum motivo que era desconhecido, o sistema imunológico ataca as células saudáveis do corpo e até então o que se podia fazer eram recursos sintomáticos, recursos anti-inflamatórios e mais sofisticadamente os interferons, que são medicamentos extremamente caros que o sistema de saúde hoje paga, né? Mas isso no tratamento custa em torno para a rede pública aí de 15 até 50 mil reais por mês, dependendo da natureza da doença autoimune ou até mais, em média aí de 10 a 15, 20 mil reais por mês, tranquilo. Quando você inibe, aí a estratégia é inibir o sistema imunológico através de injeções subcutâneas para que o sistema imunológico não ataque células saudáveis. Porém, isso é um tratamento que a gente vê de forma meio superficial. Primeiro que tem ataques, isso tem efeitos colaterais, esse medicamento. No ano de 2022 eu perdi um grande amigo daqui de Manhuaçu. Perdi um grande amigo com efeito colateral, ele deu uma hepatite medicamentosa e morreu sem esperar. É daqui de Manhuaçu, muitos conhecem. Foi tratar uma psoríase e fez, depois de 10 anos tratando com esses interferons, ele teve uma hepatite medicamentosa, infelizmente ele veio a falecer. Então isso é a prova de que o tratamento sintomático pode ser muito perigoso, né? No caso desse meu amigo, não vou citar o nome que foi, mas é tratar só o sintoma. Hoje nós temos já em mente aqui na clínica, nos meus 21 anos de formado, nós temos alguma experiência, principalmente com artrite reumatoide, Vitor. Você já deve ter tido experiência aí, que é uma dor, quando as células do sistema imunológico atacam o tecido conjuntivo, isso é uma dor absurda, é uma dor
lacinante, então já tem estudos sobre corrigir vitamina D e também fazer o processo de detoxificação, retirar alimentos pró-inflamatórios. E isso funciona muito bem, muito bem. Então a gente tem essa abordagem de ver o indivíduo como um todo, começar a falar, tirar o elefante da sala, né? Que é o que é isso? É fazer com que, independente de qual doença você tenha, você tem que dar à sua célula um ambiente saudável, detoxificar a matriz extracelular, corrigir níveis de vitamina D3, que já está fato consumado de que a vitamina D3 controla mais de 2.000 genes, e parte dessa inteligência do sistema imune pode ser, Vitor, um gatilho feito pela baixa imunidade e também por uma série de outros estímulos pró-inflamatórios que vêm através do trigo, do leite, do açúcar, dos alimentos industrializados. Então, na nossa prática aqui, já tivemos vários pacientes com doença autoimune, onde a gente... vou citar um exemplo aqui rapidinho de uma paciente que chegou tomando dipirona no próprio vidro, de tanta dor. Ela falou que ela chegou a falar, eu tomei 50 gotas direto no vidro, direto na língua. E a gente fez o tratamento sintomático na hora e depois mais sustentável. E o paciente, sim, a gente consegue reverter esse quadro, né? Lógico que tem que ser uma participação do paciente muito grande com relação à alimentação inflamatória, e a gente consegue, sim. E o ozônio tem sido uma grande ferramenta para tratar, por exemplo, essa paciente com artrite reumatoide tinha uma dor nas articulações da mão. Nós fizemos, Vitor, aquela técnica das luvas, melhorou sintomaticamente, porém, aí a gente suplementou com plantas, né, que tem ação antirreumática, como garra do diabo, unha de gato. O garra do diabo é um nome feio, principalmente para a gente que é cristão, mas o nome é Arpagófico procumbens, Arpagófico procumbens, que é a garra do diabo, mais um cara tomentosa, unha de gato, e a cúrcuma com a piperina. Então, assim, a gente entrou com fitoterapia, entramos com ozônio local, ozônio retal e mais um alimento. Convencemos ela, Vitor, a tomar pela manhã água com limão em jejum, com clorela, espirulina, magnésio com vitamina B6, e isso ajudou absurdamente. Então, assim, basicamente é isso, Gil. Células do sistema imune, que hoje a gente sabe que tem um porquê, sim, existe a questão da homologia estrutural, que proteínas não degradadas no intestino entram na corrente sanguínea. Isso também pode deflagrar uma doença autoimune. Às vezes, os autoimunes têm que corrigir isso intestinal, né? Porque se você toma omeprazol e come uma carne, essa carne não foi digerida, e essa proteína, se você tem uma inflamação intestinal, essa proteína não ou mal digerida entra na corrente sanguínea, ela pode armar o seu sistema imune para que esse sistema imune, a princípio, ataque aquela molécula não digerida, e se essa molécula for parecida, por exemplo, com a estrutura molecular da sua tireoide, a hora que o seu sistema imunológico pode mirar na tireoide e fazer uma tireoidite de Hashimoto, certo? Então, isso chama homologia estrutural, então por isso que também o intestino tem que ser muito bem tratado, corrigir essa inflamação intestinal. E desculpa aí pela resposta grande, viu? Não, que isso, Fábio. Eu acho que é aí mesmo, na verdade, o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Assim como dizem, tem alguns livros também, e cada vez se mostra mais importante, né? Você olhar para a questão da microbiota intestinal, né? Afinal de contas, tem inúmeras funções que ele executa, né? E esse trabalho interdisciplinar, ele é um trabalho realmente, do ponto de vista de saúde, mais interessante. Ele às vezes é um pouco mais a longo prazo, mas atua de forma assim, vamos dizer assim, mais na causa do que na consequência, né? Então, a questão aí do ozônio retal, o pessoal da ortomolecular, fitoterapia, tem um médico, inclusive, nutrólogo aqui no consultório, e ele também, quando, né, atua nos casos com vitaminas e injetáveis e tudo mais. Então, acho que as pessoas hoje em dia têm uma ansiedade, uma vontade de querer que algo seja milagroso, né? Que algo que seja prático, rápido e que cure todas as enfermidades, e principalmente essas questões autoimunes, né? Elas não são assim revertidas
ou amenizadas de uma forma rápida, né? Não, então, por isso que tem que, então, por isso que tem que entrar com uma alimentação anti-inflamatória, né? Vamos dizer assim, cortar leite, cortar farinha branca, cortar açúcar, que são alimentos que... Então, assim, o ponto é tentar fazer com que o paciente entenda isso, né? De uma forma integrada, para que ele saia desse buraco, né? Vamos dizer, desse caos, vamos dizer assim, né? Exatamente. Se você me permite, Vitor, queria falar com o Gil, né? Porque o Gil não é profissional de saúde. O Gil, as doenças autoimunes, elas podem atacar diversas células, né? Se ela ataca a tireoide, tireoidite Hashimoto. Se ela ataca os melanócitos, a melanina, aí é o vitiligo. Se ela ataca o folículo capilar, pode dar uma alopécia, né? Uma alopécia. Se ela ataca o tecido conjuntivo, aí, enfim, tudo isso é uma doença muito ampla, muito vasta, mas ela tem um cerne em comum, ela tem uma coisa em comum, que é essa questão do próprio sistema imunológico atacando células saudáveis, e isso, por muitos anos, foi visto de uma forma superficial, né? É muito fácil de explicar. É o sistema imunológico atacando células saudáveis. Então, se eu inibir o sistema imunológico, teoricamente eu vou resolver o problema. Aí fica fácil, é só você tomar um medicamento e resolver o problema. O difícil é pensar isso a nível celular, a nível molecular, e mais difícil ainda é... Travou ele. Travou a internet. Deu uma caidinha, mas deu para pegar. Beleza. Então, assim, apesar de ser difícil a gente mudar os hábitos alimentares, mas quando o paciente vem sofrendo muito, ele fica disposto. Eu tenho percebido isso, Gil e Vitor. Eu tenho percebido que quando o nível de sofrimento é grande, o paciente ele topa pagar o preço, sabe? Eu vejo isso nos pacientes com doença autoimune, eu vejo isso principalmente nos meus pacientes com fibromialgia, que é onde a gente tem também que bater de frente com essa questão alimentar. Entende? É isso aí, fazendo um gancho da artrite reumatoide, atendi sim, atendo, Fábio, vários pacientes que procuram a gente aqui para ser atendido com ozonoterapia, né? E de fato, aparentemente, parece ser algo muito longe da realidade da pessoa achar que aquilo vai melhorar, e de fato melhora muito, né? Eu faço aquela técnica que você ensinou no curso, né? Das luvas, e é um procedimento tranquilo, fácil, rápido, muito bem tolerado, né, pelos pacientes, não tem tanta dor, não tem tanto desconforto, e melhora absurdamente rápido, quer dizer, coisa de 1, 2, 3 sessões, a pessoa já sente melhoras, já sente que algo está mudando, e começa, inclusive, a diminuir a ingestão de medicamentos, né, os medicamentos comuns, alopatia, né, que você comentou aí sobre analgésicos, anti-inflamatórios. Então, ela enxerga realmente, de fato, uma luz no fim do túnel e começa a acreditar que tem uma esperança e que tem algo que possa melhorar ela, de fato, numa causa do problema, né, e não só na consequência. É verdade. E isso é bom, quando você começa a melhorar o paciente, ele fica mais motivado, né, Gil? Isso, sem dúvida, com certeza. Pessoal, só dar as boas-vindas aí a Malena Carvalho, Lucas 22, colocou aí, ó, Vitão, osteopata top, deve ser esperto aí. Grande Lucas é Braulio Eringe, comentou, verdade. Lucas é uma atleta, gente boa. Paula, Alexandra Freitas, tem uma galera que chegou aí depois. Pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, tá bom? O Braulio comentou aí, acho que isso é questão de tempo e força de vontade, né? Então, depende, às vezes, muito do paciente também. Isabela, Letícia, enfim, tem uma turma que entrou aí. Eu queria fazer um gancho aqui, um paralelo, pessoal, porque eu não sei se é impressão minha, mas o que eu imagino e percebo é que algumas das técnicas que se utilizam hoje na fisioterapia são novas. Novas que eu digo assim, talvez 10, 20, 30 anos, não sei, né? Antigamente usava-se mais de outras técnicas. Eu queria que você, pode ser o Dr. Vitor, o Dr. Fábio, fizesse um gancho, um paralelo, né? Por exemplo, a acupuntura trata a mesma coisa que o ozônio,
enfim, a osteopatia. O que cada coisa trata, não é? E depois a gente faz um gancho aí, trazendo um pouco mais para a questão da ozonoterapia, que eu acho que é o que está no auge hoje. E, assim, segundo os estudos que a gente fez, que a gente pesquisa, o próprio doutor Laí Ribeiro, a ozonoterapia ela trata mais de 200 doenças, né? Então, assim, fazer um gancho em paralelo, né? Pega pelo menos 2 ou 3 técnicas, né? E depois cair para o pessoal entender um pouco mais o que é a ozonoterapia, do que ela trata e os benefícios que ela traz para o paciente. Deixa eu começar, então, porque o Vitor tem uma visão até complementar ao meu trabalho, que além de fazer o ozônio, né, que a gente aprendeu, né, tive o prazer de treiná-lo, ele ainda também faz a questão da osteopatia, que eu acho fundamental. Existem pacientes que vão precisar, em momento propício, de cada uma das técnicas, né? Essas técnicas novas, né, que de novas não tem nada, né, mas assim, que começaram a ser faladas agora, a gente usa, é importante você ter ferramentas, né? Igual quando você abre uma caixa de ferramenta, dependendo do parafuso que você vai usar, você tem que ter ferramentas diferentes. Então, assim, se nós falamos de um paciente de uma questão aí, de um paciente autoimune, a gente precisa de ter conhecimentos aí de técnicas. Se você souber fitoterapia, ótimo, a ozonoterapia é fundamental. Se você souber, e o que você souber para orientação a esse paciente, não que a gente vai passar dieta, porque a gente não é nutricionista, mas a gente mostrar ao paciente, alinhar o paciente, aquilo que ele precisa fazer, saber indicar, ser um maestro ali, ser um maestro desse tratamento, isso é importantíssimo. E já em caso, por exemplo, da hernia de disco, é importantíssimo, a hernia de disco, a extrusão do núcleo pulposo, aí eu vejo a ozonoterapia como fundamental, né? Fundamental para que a ativação dos macrófagos, né, de M1 para M2, começar a fagocitar esse núcleo. E tem pacientes também, igual o Vitor tem uma experiência grande nisso, que são atletas, né, que nem é o meu, aqui na região a gente não tem tanto, e essa questão da quiropraxia que tem, tem também, né, da osteopatia, né, Vitor? Que tem também pacientes que precisam fazer um alinhamento, um rearranjo articular. Aí eu queria até que você falasse bem na sua experiência. O Vitor tem uma experiência grande nisso. Eu fiz alguns cursos meio na Mulligan, mas nós abrimos, desde que a gente abriu o SOS Hernia de Disco, que a gente está até franqueando agora, viu, Vitor? A nossa primeira vai sair em Valadares, o Leonardo vai ser um parceiro, a gente está franqueando. E aí a nossa primeira franquia vai ser em Valadares. Então é o seguinte, a gente sabe que a osteopatia também ela é muito importante, porque existem casos onde você vai precisar. E aí, viu, técnicas diferentes são como ferramentas. Tem paciente que você vai precisar de uma, tem paciente que você vai precisar das duas, tem paciente que você precisa, tem paciente que é resistente a uma técnica, você faz a outra. Então, a experiência aliada à ferramenta é o que vai determinar um tratamento de sucesso, né? Lógico que a gente não precisa de fazer da nossa clínica um parque de diversão. Hoje em dia, fica aquela, eu tenho que usar óxido nitroso, tenho que usar isso, tenho que usar aquilo. Não, técnica boa é aquela que resolve a sua demanda. Se você tem uma demanda gigante de atleta e resolve com a técnica que você faz, você já está tendo sucesso. Você não tem que ficar inventando. Clínica de fisioterapia não precisa ser um parque de diversões cheio de brinquedos que cada um tem que passar por vários. Tem que ser a ferramenta de acordo com a sua demanda. Se você tem pacientes acima de 60 anos com artrose, o ozônio e fitoterapia faz bem para você, você consegue. Técnica profissional, você precisa de usar aquilo que atende a sua demanda. Igual o Gil, é um profissional de marketing e está entrando boa parte de fisioterapeutas. Você tem que ter o conhecimento que atende a sua demanda e resolver o problema do seu cliente, aumentando o faturamento, tá tudo bem. Então eu acho que o Vitor concorda isso comigo, assim, só que a fusão da osteopatia com o ozônio eu acredito que deve ter sido um grande diferencial aí para o Vitor, porque a lesão do disco ela é muito difícil. Tem paciente que você não consegue manipular, mal às vezes deitar na maca, e às vezes as injeções paravertebrais de ozônio vêm ser uma grande ajuda, né, Vitão? Com certeza, Fábio. Fazendo um gancho aí com o que o Ju falou, bom, se você for ver bem, a fisioterapia no Brasil aí tem menos de 50 anos, né? E é evidente que as técnicas elas vão sendo aprimoradas, vão sendo estudadas, vão aparecendo novos cursos, novas técnicas, e eu acho que a importância de todo profissional
e no caso aqui nós na saúde, é sempre nos manter informados, né? Eu também acho correto essa colocação que o Fábio fez. Eu acho que a clínica de fisioterapia não é um parque de diversões. Eu acho que a gente assim tem que se adequar à nossa demanda, né? E não adianta a pessoa fazer 10, 15 tipos de curso, porque ela vai acabar que não vai conseguir fazer nenhum nem outro bom, bem feito, né? E no meu caso, por ter trabalhado com esporte e tudo mais, quando eu atuava com a terapia manual, né, quando eu trabalhava mais com osteopatia e fisioterapia esportiva, eu sentia a necessidade de algo a mais, porque tinham situações e tinham pacientes que em determinada fase, né, do processo, da patologia, eu não tinha muito o que fazer. E o ozônio, né, a ozonioterapia, ela casou muito bem com isso, assim como o Fábio falou. Você recebe um paciente, vamos dizer assim, recebe um paciente de 65 anos, com 2 hérnias de disco, num caso agudo, chega mancando no seu consultório, tomando uma série de medicamentos, tomou injetável a semana passada, passou com o médico, não sabe se faz bloqueio ou não, está tomando 3 tipos de remédio, desde derivado de morfina, enfim. E aí você se depara com uma situação que você não tem manipular o que nesse paciente, né? Não tem o que você vai manipular nesse paciente? Não tem tanta ferramenta na sua maleta para poder agir. Ou que você tenha uma ferramenta que você possa agir, só que o paciente não percebe uma melhora tão expressiva a ponto de achar que aquilo que você faz não tá resolvendo o problema dele, né? Então eu acho assim, no meu dia a dia, por exemplo, a ozonioterapia casou muito bem com a terapia manual, com a osteopatia, principalmente nesses casos onde existem questões inflamatórias, como, por exemplo, uma artrose de joelho, que é uma patologia crônica, que muitas vezes eu indicava para fazer um pilates, indico ainda para fazer um fortalecimento, que é necessário, mas comigo mesmo, no dia a dia, eu não tinha muito que se poderia fazer. E o ozônio só somou nesse sentido, porque hoje em dia eu consigo intervir nesses processos e de uma maneira clara, simples, rápida, e que o paciente segura, acima de tudo, e que o paciente consiga perceber que aquilo que foi feito teve resultado, entendeu? Nós estamos agora aqui, eu queria mandar um abraço para a Dativa, Vitor. A Dativa Aparecida está aí. É uma paciente da clínica, a Dativa, um abraço. Eu vou usar a situação dela aqui, o exemplo dela para mostrar. A Dativa nos procurou 4 anos de dor. 4 anos. Ela tem um depoimento dela lá no nosso canal no YouTube. Dativa, um forte abraço. Doutor Fábio, já aproveita e faz um gancho para nós, para explicar o que é a ozonioterapia tópica e sistêmica. O doutor Vitor pode responder depois o que é a tópica, né? E você pode responder a sistêmica, né? Que eu acho que o Vitor trabalha mais com a local mesmo, e você trabalha. Faz esse gancho já para a gente seguir. Beleza. Então, só fechando o exemplo da Dativa, a Dativa ficou 4 anos procurando tratamentos, hernia de disco, e tomou morfina. Ela conta isso no depoimento dela, tem um depoimento dela de 2 minutos aí no nosso canal, Vitor. E a partir da primeira aplicação que a gente começou a fazer, né, Dativa, você está vendo aí, e ela fala, ozonoterapia, terapia vida. A partir da primeira aplicação que a gente começou a fazer, o quadro de dor foi melhorando, e, enfim, em 20 procedimentos, 4 anos de tratamento, teve bom. Então, assim, teve sucesso. Eu acho que os nossos pacientes são nossas melhores histórias. É muito bacana assim, a gente ter essas histórias boas para contar. E principalmente é o seguinte, você pegar um paciente que já tentou várias coisas, né? Nós temos vários aqui também. Hoje, Vitor, nós temos muito paciente com pós-operatório de cirurgia de coluna, né? Síndrome da falha cirúrgica, síndrome pós-laminectomia.
e que a gente tem tido também um sucesso enorme, né? E o ozônio ele é capaz disso. Aí pegando esse gancho que o Gil falou, vou falar da ozonoterapia sistêmica e deixar o Vitão falar da local, que o Vitor trabalha muito com atleta. A ozonoterapia sistêmica é quando nós queremos, além de melhorar a lesão do paciente, por exemplo, eu tenho um paciente com entorse de tornozelo, vou dar um exemplo aqui, ó, paciente meu, entorse de tornozelo, que não melhorava, passou por ótimos fisioterapeutas, fez laser, fez manipulação, fez uma série de coisas, e aí na hora de fazer a avaliação mais ampla, a gente percebeu que, além daquela inflamação tópica, ela fez uma torção em inversão, Vitor, e tinha um quadro inflamatório sistêmico, uma alimentação muito cheia de trigo, muito edema, sabe, um quadro de fibromialgia junto, modificamos, fizemos a ozonoterapia sistêmica e convencemos ela a mudar a alimentação, entramos ela com fitoterápicos anti-inflamatórios, a ausência total, ela foi muito top nisso, ausência de trigo, alimentos industrializados, trigo, leite, açúcar, e aí a partir desse momento a gente entrou com a ozonoterapia sistêmica e aí a alimentação, aquele entorse de tornozelo começou a dar certo com as técnicas convencionais. Então, por isso que eu acho muito importante a gente pensar também na doença, mesmo articular, da forma sistêmica, porque quando eu lembro dessa paciente, eu vi essa diferença, né? Pensar na inflamação não só no local, mas também sistemicamente, e aí a ozonoterapia entra muito bem. Legal, bacana, muito bom. A questão da ozonoterapia tópica, mas se bem, Fábio, que apesar de Piracicaba ser uma cidade, vamos dizer assim, do interior e conservador, ainda tem um certo, não sei se essa seria a palavra correta, preconceito, mas uma... um receio, enfim. Mas eu tenho feito com mais frequência hoje em dia do que anos atrás, quando eu fiz o curso com você, Fábio. Hoje em dia, as pessoas, bom, a informação está aí, né? A informação hoje em dia corre, é rápido, e muitos pacientes hoje já vêm procurando, inclusive, a ozonoterapia sistêmica, né? Então, eu tenho atletas, por exemplo, que jogam aí num time profissional na cidade, que são atletas de ponta, e já vem perguntando se a gente faz a aplicação, né, do ozônio sistêmico. Então, isso eu acho muito bacana. Eu acho que... e vem, inclusive, esse atleta, inclusive, já jogou em Minas, viu, Juliette BH. Então, já veio procurando. Mas a aplicação tópica é feita com uma agulha 13 por 30, uma agulhinha pequenininha, simples, indolor, em alguns casos tem um leve desconforto, e a gente procura atuar pontualmente, né, depois de uma avaliação bem feita e criteriosa, para você saber aonde aplicar o ozônio para que você tenha um resultado bacana, né? Então, são aplicações bem tranquilas, bem fáceis e geralmente atuando em processos dolorosos, né? O ozônio atuando em receptores de dor e atuando como um excelente modulador anti-inflamatório, né? Através das citocinas inflamatórias. Então, tem uma resposta realmente muito rápida e que deixa o paciente feliz, né? Porque, sobretudo, ele vem procurar a gente para ficar com menos dor, para, enfim, se livrar da dor. Então, eu acho assim, fantástica a atuação do ozônio. Muitos pacientes, eu acabo conversando com eles depois da primeira, da segunda sessão, quando eu vejo que tem a necessidade de ter uma intervenção mais sistêmica. Ele acaba, de repente, abrindo coisas que durante a primeira sessão ele não falou, né, por algum motivo, e aí eu consigo explicar que o ozônio atua também de uma outra forma. A gente consegue fazer uma atuação sistêmica, que consegue fazer com que o ozônio caia na corrente sanguínea e que atue em outros processos patológicos que a pessoa
que a pessoa tenha e não tenha relatado na primeira sessão. Então, isso tem acontecido com uma certa frequência. Eu fico feliz, porque até então, você lembra, eu comentava com você lá no seu curso que eu não conseguiria... Tem dificuldade, né? Dificuldade. Não conseguiria ter espaço para fazer isso e hoje as coisas já caminham de uma maneira muito mais fluida. Isso já está funcionando bem, já. E a motivação de ver, quanto mais a gente vê a melhora do paciente, mais motivação, a gente também, porque às vezes a gente mesmo tem um preconceito. Eu vejo muito profissional que chega no curso, que não foi o seu caso, mas fala assim, isso aí eu não tenho coragem nem de propor para o paciente. É porque, cara, é um bloqueio, um bloqueio do próprio profissional. E às vezes ele nem acredita, até ele pegar um paciente com a fadiga, por exemplo, de quimioterapia, aquela fadiga da quimioterapia, se tratar com ozônio, o paciente ele vai chegar aqui, ele vai falar com ele, olha, doutor, eu vim te agradecer porque desde quando eu comecei a fazer quimioterapia, eu não conseguia subir escada direito, eu tinha muita dor muscular, enfim. E aí quando você começa a perceber o quanto isso pode ajudar nos pacientes fibromialgicos, nos pacientes idosos, né, com fadiga mitocondrial, com aquele cansaço crônico, você começar a fazer insuflação retal, e isso suplementar esse paciente com enzima Q10, L-carnitina, creatina, PQQ, e às vezes nem precisa, só do paciente tomar a derribose também, só do paciente mudar a alimentação, e ele já começa a performar melhor os níveis de energia, né? Porque tem vários níveis de paciente fibromialgístico. Aí sim, aí o paciente fala, aí o colega, né, fala, cara, eu tinha um paciente que fez um ozônio retal para fibromialgia, o cansaço dela melhorou tanto que ela me convenceu. Então, a gente acaba também no processo. Isso aconteceu muito, viu, Vitor? Às vezes eu não tenho acesso a falar com o paciente da primeira vez, começo a fazer só aplicação tópica, né, e aí o paciente começa a encantar com os resultados, vai para a internet, começa a pesquisar sobre ozônio, e aí ele fica mais aberto, e eu vou e proponho. Ele fala assim, doutor Fábio, me explica melhor, ele fez a primeira, a segunda, na terceira, doutor Fábio, me explica melhor o que seria essa insuflação retal de ozônio, o que seria ozônio sistêmico. Aí você percebe que ele tem um interesse, ele já chega e explica, eu falo, olha, é bem tranquilo, porque eu, honestamente, eu acho tranquilo, assim, diante do que ele pode fazer. E eu já afirmo, olha, bem tranquilo, porque eu faço em mim, eu faço na minha família. O meu filho, com 45 dias de vida, já fazia insuflação retal nele. E aí, pronto, quando você fala a verdade, você fala reto, olhando no olho do paciente, ele começa a fazer e ele gosta. E vários pacientes meus hoje vêm só para fazer o retal. Tem eu quero paciente assim também. Tem paciente assim também. Tem paciente assim, só vem fazer o retal. Tem paciente assim. E acontece. O pessoal que corre, né? Que participa de maratona, ciclistas. Isso. É bem interessante. Bem interessante. Se queiram melhorar a performance, já vem estudado, já vê na internet, já coloca lá qual que é os benefícios do ozônio retal e fala, olha, isso aqui é bom para isso aqui é bom para aquilo, será que vai me ajudar e tal? E hoje em dia eu tenho recebido gente assim, inclusive tem uma paciente que veio tratar um ombro comigo e ela reparou, Fábio, muito legal isso, ela reparou que umas manchas do rosto dela estão ficando mais claras. Olha só. E aí tive que explicar toda a questão, né, do rejuvenescimento celular, enfim. Perdi um tempo. Inflamação sistêmica, né? Exato. E embora ela se cuide toda, ela falou, olha, a única coisa diferente que eu estou fazendo é o ozônio retal. Então, tá aí mais um paciente que observou uma melhora, que ela não veio nem tratar o ombro, e aí ela se interessou, a gente, né, começou a fazer a insuflação retal, usando o sistêmico, e ela relatou que manchas que ela tinha na pele, que começaram a ficar mais clarinhas, e aí, agradeceu, estou super contente, estou super feliz, e eu acredito que seja por essa via mesmo. Exatamente. E aí Gil e Vitor, a gente tem que agradecer muito ao Dr. Laí Ribeiro, que foi quem eu, por exemplo, eu conheci o ozônio antes do Laí Ribeiro, né, através do querido
professor aí, eu até prestei uma homenagem a ele na palestra que eu dei no Congresso Internacional de Salvador, que foi o Dr. Carlos Naldi, que me vendeu um aparelho de hidrocolonterapia em 2006, um aparelho colombiano. Ele estava lá na palestra, pessoal, eu estou aqui com quem me iniciou na ozonoterapia. Hidrocolonterapia é a lavagem intestinal com água ozonizada. E por que eu tinha isso, Fábio? Por que esse fisioterapeuta foi para esse lado? Porque eu tinha muitos pacientes com enxaqueca. E muitos pacientes com enxaqueca que não melhoravam, que tinham problemas intestinais graves. E aí, eu num congresso... Na época não se falava isso, prática integrativa, né? Eu não sou nenhum velho, mas as coisas mudaram de muito pouco tempo para cá. Eu tenho 45 anos e já estou falando como se fosse na época, mas a verdade era essa. Falava de naturopatia, terapias naturais, não tinha esse nome. E aí eu vi um palestrante falando sobre a hidrocolonterapia nas enxaquecas refratárias. E os pacientes melhoravam muito. Aquilo mexeu comigo. Eu lembro que na época eu estava cheio de pacientes, porque eu sou acupunturista, sou especialista em acupuntura. Eu estava cheio de pacientes com enxaqueca, eu tinha muito. E alguns que não melhoravam tinham problemas intestinais graves. Eu comecei a usar a hidrocolonterapia com a melhora incrível. Então, só que eu agradeço muito ao Dr. Carlos Naldi, lá da Hidrocolon, por isso. Só que depois que o Dr. Laí Ribeiro começou a falar de ozônio em 2010 para 2011, a coisa mudou, né? A coisa mudou porque nós começamos a ter uma visão mais sistêmica. O Laí Ribeiro, na verdade, as pessoas aprendem com ele e esquecem de homenageá-lo, mas o Laí Ribeiro, na verdade, foi o grande fomentador da ozonoterapia no Brasil. Ele foi o despertar. Eu lembro que o professor Wilfredo, ele falou, Fábio, a ozonoterapia estava caindo, porque só quem fomentava curso de ozônio era a BOT, Associação Brasileira de Ozônio. E lá tinha 50, 60 membros, e todo ano tinha os mesmos 50, 60 membros. E aí, quando o Laí começou a falar de ozônio, a coisa fez uma curva. Então, aqui nossa homenagem a ele, eu vou fazer um corte, mandar esse vídeo para ele, viu, Gil? Beleza. Porque a homenagem tem que ser dada, né? O Laí Ribeiro foi o grande fomentador da ozonoterapia avançada no Brasil, e não só, foi a disseminação da ozonoterapia, assim como toda a medicina integrativa, que todo mundo fala hoje, todo mundo... E, na verdade, foi o Laí que tirou isso lá do fundo do oceano e julgou isso da maneira didática, e eu fui beneficiado. Eu lembro que eu já fazia ozônio, mas quando eu vi o Laí falando sobre ozônio, aquilo explodiu uma bomba na minha cabeça. Eu tive essa visão sistêmica, Vitor. Talvez por isso eu criei esse nosso protocolo de fibromialgia aí. E aí eu devo isso a ele, eu falo isso para ele, né? Através da Wanda lá, que é a pessoa dos cursos dele. E então, graças ao Dr. Laí Ribeiro, hoje as práticas integrativas estão num patamar de alto nível, como são, e a ozonoterapia também. E eu também tenho gratidão pelo professor Wilfredo, que foi o meu pai aí na ozonoterapia. Então eu tive aí 3 grandes mestres, que foi o Dr. Carlos Naldi, da Hidrocolon, o Dr. Laí Ribeiro e o professor Dr. Wilfredo Ruck. E eu gosto de homenageá-los, porque ninguém cresce sozinho, né? Eu sou muito grato aos meus mestres, eu gosto sempre de homenageá-los. Não, tá certo. É por isso que eu sempre falo aí, Fábio. Nossa, eu não tenho nem palavras para te agradecer. E tanto é verdade isso com o Laí Ribeiro, que às vezes a pessoa nunca ouviu falar em ozonoterapia e práticas integrativas, mas já ouviu o Laí Ribeiro em algum momento do YouTube, algum vídeo. Não, eu acho que eu já ouvi, é um médico tal, ele fala das coisas naturais, é esse daí. Aí eu falo, é esse daí mesmo, procure lá no YouTube, procure, veja as coisas que ele fala, ele vai numa linha muito, muito criteriosa, e não é assim achismo, né? É um baita profissional, um médico exemplar que trabalhou e continua estudando até hoje. Então, tudo que ele fala, ele tem um embasamento científico, ele não é um charlatão. E eu já fechei vários tratamentos por causa do Laí. O paciente mostrando para ele vídeos do Dr. Laí Ribeiro, né? Sim. E é uma pena, né, Gil? Uma pena, Fábio, que ele, infelizmente, por conta disso, é muito atacado às vezes, né?
Sim. Infelizmente. O Gil é prova. O Gil é prova aqui na minha cidade. Eu fui muito criticado. Quando eu comecei a trabalhar com ozônio, algumas pessoas ridicularizavam a ozonoterapia, a ozônio retal, isso é bobeira, não sei o quê. E hoje estou fazendo esse trabalho, eu entendo, né? Assim, e não fizeram isso por má intenção. Às vezes o cara, na mente deles, às vezes aquilo não entrou, né? E outros profissionais, o Fábio fica inventando moda. Aquilo que o Fábio inventou moda, 7 anos depois, a inventação minha de moda que curou a hérnia de disco dele. Entende? E vários outros profissionais. Acontece, e não por mal, tá? Não por mal. Porque às vezes a gente também a gente é vítima da limitação do nosso conhecimento. E que bom que hoje vários profissionais, aqui em Maçu foram vários, né? Que eu sei que me criticaram quando eu comecei com ozonoterapia, e hoje ninguém nem tem coragem de falar mal de ozônio, porque já tem aí uma técnica regulamentada pelo Ministério da Saúde, né, desde 2018, e vai falar mal de ozônio. Você vai ver na crítica na internet, vai ter 1 milhão de pacientes que vai falar bem. Você está falando mal, mas essa técnica me curou. Graças ao ozônio, eu resolvi a minha artrose no joelho. A minha mãe voltou a subir escada por causa de artrose no joelho. Eu tinha a minha bisavó, 93 anos, não conseguia dormir, apoiar um joelho no outro. Foi o ozônio que fez ela voltou a dormir, porque ela não tinha mais dor no joelho. Então, os nossos pacientes falam mais por nós do que nós mesmos, né? Porque nós somos suspeitas, né? Então é isso aí. Não, exato. Eu acho que a grande alegria, né, é ver que os nossos pacientes falam muito bem, reagem muito bem ao tratamento, e é isso que dá a vontade sempre de estar fazendo isso que a gente faz, né? Queria mandar um beijo para minha esposa, que acabou de entrar também, tá vendo a live. E eu queria fazer uma pergunta para o Gil. Ô Gil, o futuro aí, eu vejo eu e o Vitor, que né, a gente é amante aí da ciência, a gente está sempre procurando algo para aprender, para acrescentar, né? E o que você me fala hoje do tráfego pago, assim, para a gente poder, quais as estratégias de marketing que o profissional fisioterapeuta tem que estar atento? Eu sei que você faz isso muito bem, você tem nos ajudado, eu e o Vitor, aí a crescer. Não adianta só a gente aprender a técnica, a gente tem que ter um parceiro, um profissional sério igual você, um cara que eu confio. Você que está aí, fisioterapeuta nos vendo, o Gil é um cara da minha total confiança, né? E o que você me fala tendências aí para o futuro igual a gente que está montando, né? Inclusive, Vitor, seria muito honrado de ter você levar o SOS Hernia de Disco aí, através do seu perfil do paciente para o SOS Hernia de Disco. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar. A nossa primeira franquia é de um aluno, do Leonardo, lá de Valadares, ele que pôs pilha, e a gente está fazendo uma consultoria para fazer isso andar. E Gil, fala para nós tendências que a gente tem que... Qual dica que você dá para nós, fisioterapeutas, para a gente que está buscando fazer um trabalho bacana e não perder a oportunidade aí com o marketing aí? Show. Então, a dica, na verdade, é simples, né? É simples, é a base, vamos dizer assim, ela é antiga, é o princípio, é o padrão, né? Tem que estar aparecendo sempre, né? Tem que estar divulgando mesmo sempre, mas existe uma forma, uma maneira de divulgar, né? Principalmente quem é profissional da saúde, quem é da área de direito, por exemplo, não tem as regras, né? Tem as normas, tem as regulamentações aí dos conselhos, você não pode fazer, às vezes, propaganda, né? O primeiro ponto, o primeiro passo é estar antenado a essas questões, né? De conselhos. Fora isso, está realmente aparecendo e você não precisa oferecer o seu produto, o seu serviço, né? Você não vai virar para o paciente e dizer, eu faço esse serviço, aquele outro serviço, eu vou te curar, eu vou te... Né? Para o profissional de saúde, o ideal é o que a gente está fazendo aqui, gerando conteúdo, produzindo conteúdo, né? Entregando conteúdo, entregando informação, né? Porque, por exemplo, eu mesmo, quando eu não entendi o que era uma hérnia de disco, quando eu não entendi que a dor que eu sentia era por conta de uma lesão na coluna e que estava me prejudicando, enquanto eu não entendi que existia uma ferramenta, uma técnica que resolveria o meu problema de modo que eu continuasse, né, na minha profissão, fazendo aquilo que eu amo,
fiquei, como se diz, andando em círculos, né? Podemos dizer assim. Quando eu entendi, opa, hernia de disco, irradia para o braço, deixa eu procurar entender melhor o que é isso. Aí comecei a pesquisar, comecei a entender, comecei a assistir os seus vídeos, né? A gente começou a conversar e trocar ideia, e eu entendi, de fato, o que era uma hernia de disco, quais eram os sintomas dela, e que existia uma ferramenta para poder tratar isso aí. Opa, peraí, eu preciso disso. Então, o segredo é esse, produzir conteúdo, é trabalhar mesmo essas informações, porque para vocês que são os profissionais da área, às vezes um termo técnico é muito tranquilo, né? Igual estou vendo, às vezes vocês conversam, às vezes falam algum termo técnico, que até eu que trabalho com vocês, às vezes, eu ainda fico meio em dúvida, né? Imagina para o cara que está lá na ponta, né? Então, às vezes, é trabalhar melhor a questão da linguagem mesmo, a comunicação, não é? Dor nas costas, dor no pescoço, dor no braço, dor na perna, usar esses termos mesmo na hora de comunicar, né? Na hora de fazer os vídeos, na hora de fazer a live, na hora de, enfim, escrever uma copy, né? Que é o texto, a legenda que vai lá. E no mais, né? Trabalhar o que você falou, o tráfego pago. Por quê? Quando a gente não faz o tráfego pago, todas as ferramentas, né, as plataformas, Facebook, Instagram, Google, eles vivem de anúncio. É como se fosse um canal de televisão. Tem a programação, você vai assistir, mas tem as propagandas. Quem que paga, né, aquele programa? São as propagandas, são os anunciantes. Então, essas plataformas é o mesmo sistema. Eles vivem de anúncios, eles vivem de empresas que pagam para eles entregar um conteúdo, uma ferramenta, uma plataforma para você usar gratuitamente. Então, quando você produz conteúdo, faz uma publicação de vídeo, de imagem, a conta é gratuita, como eu costumo dizer, a publicação é gratuita, mas a entrega não. Então, por isso você tem lá 1.000 seguidores, 5.000 seguidores, 10.000 seguidores. E quando você posta uma foto, um vídeo, é 50 pessoas que veem, é 100 pessoas que veem. Ou seja, o alcance ele é reduzido. Então, o que o tráfego pago ele vai fazer? O que o anúncio online ele vai fazer? Ele vai distribuir esse conteúdo. Ele vai levar para mais pessoas esse conteúdo. Inclusive, ele vai levar, mesmo que você não tenha seguidor. Você pode abrir um perfil no Instagram hoje, sei lá, 10 seguidores. Quando você sobe um anúncio, você paga lá R$100, R$200, R$500, ele vai entregar. Tanto no Facebook, quanto no Instagram, para pessoas que nem estão te seguindo. Que pode vir a te seguir ou não, né? E pode vir a ser seu paciente também. Então, o tráfego pago ele vai entregar esse conteúdo. E a tendência é essa mesmo. O marketing digital, o meio digital, podemos dizer, o mundo digital, o mundo virtual, ele existe, é fato, está aí. Hoje quase tudo é digital. Você tem aplicativo de transporte, você tem aplicativo de banco, você tem, se quiser, é quase tudo digital, está na palma da mão. Então, essa é a tendência mesmo, entendeu? Tem que estar sempre buscando realmente novas formas, novas ferramentas e mergulhando. E quando se fala de rede social, você tem inúmeros canais, né? Você tem Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Você não precisa estar em todas as ferramentas, mas precisa estar antenado, pelo menos, ao que está surgindo aí no mercado do marketing digital. Então, essa é a dica, esse é o conselho aí, né? É isso aí, Gil. Eu queria aproveitar, se você me permite aí, falar, a gente tem tido aí, né, nessa jornada, Vitor, o Gil tem me ajudado na construção de cursos, né? O Gil tem estudado muito essa área, a gente tem estudado muito, a gente está criando aí outros cursos, né? O curso de ozonoterapia em traumatortopedia e dor, ozonoterapia geral. Nós estamos agora subindo aí vários casos clínicos, nós separamos mais de 30 casos clínicos comentados no consultório, feita pré-avaliação, caso clínico filmado, filma a aplicação, um comentário com o paciente, e isso eu percebi o entusiasmo, porque às vezes você mesmo já aconteceu, Fábio, eu estou em dúvida aqui, como que eu faço esse tipo de procedimento? Aí começou assim, eu filmava aquilo, falava com o paciente, olha, igual eu estou com esse paciente aqui, tinha esse problema, aí a gente filmava esse procedimento, fazia uns comentários, lógico, com a permissão do paciente,
e filmava a aplicação, minha secretária filmava aqui, eu fazendo o procedimento, como que dói menos, como é que é feito, qual o ângulo de agulha, qual que é o volume, qual que é a concentração, quantas vezes por semana, combinar isso com mais o quê, problemas que porventura pode acontecer, ou que já aconteceram, e aí entregava isso para o aluno, o cara ficava impressionado, muito obrigado, Fábio, não tem palavras para agradecer, cara, não acredito que você me entregou isso. E aí a gente teve a ideia de pegar esses casos, fazer aí mais de 30 casos clínicos, empacotar isso e fazer um produto. Isso dá muita segurança, né? Então a gente está subindo curso de fibromialgia agora é só gravar, né? Assim, tô até aqui com o set aqui, Gil, já coloquei a câmerazinha, achei a câmerazinha, viu, Gil? Tá aqui. Gravar, já subi com o curso de fibromialgia, entende? E esses outros cursos. E a gente tem feito uma história muito bonita, porque ajudar pessoas do bem, igual um profissional, já era um profissional excelente igual você, que tem uma expertise muito grande, e poder ainda acrescentar um pouco mais com essa técnica da ozonoterapia, com a visão empreendedora. Isso muito me orgulha, porque você já é um cara de sucesso profissional, mas dominar uma técnica a mais, com a visão empreendedora, uma visão estratégica, isso eu tenho sentido que a gente tem ajudado muitos colegas, e igual esse cara que está abrindo a nossa franquia, o faturamento dele aumentou em 400%. Hoje ele saiu de uma clínica acanhada para uma outra clínica de um outro profissional, agora está montando a dele, uma clínica de 200 metros quadrados, e isso é bom, cara, é como se você estivesse passando pelo mundo e deixando alguns tijolos aí, e fica amizade, né? Hoje eu tenho você, Vitor, como um amigo, um irmão, e isso é muito bom. Bom. Bem, eu também você falar mesmo a respeito dos cursos, né? Você já falou, né? Passar por Vitor também fazer as considerações finais aí, agradecimento, deixar os contatos também. E obrigado a você também, Gil. E obrigado a você. Obrigado a você, porque você faz parte desse processo, né? A gente que eu não conheço, eu nem sei mexer em Instagram direito, estou começando a aprender graças a você, você me ensina 10 vezes a mesma coisa, porque a gente que não tem rotina nisso. E eu queria fazer uma declaração, assim como agradecer aos mestres aí que me ensinou a técnica, eu agradeço ao meu mestre Gil, que é um irmão também, que quem me ensina e me dá uns toques aí, é mais um mestre da vida aí, né? Não, com certeza. Foi o que eu falei no começo, Fábio, Gil. Vocês foram, né, duas pessoas que mudaram a minha vida profissional e, obviamente, mudando a vida profissional, tendo mais recursos, mais paciente, mais condição financeira, melhoraram a minha vida. Então, o Fábio, como mentor de todo esse processo do início, de conhecer a ozonoterapia, fui muito bem treinado, um curso sensacional, um profissional que nunca deixou a gente na mão, nunca segurou a informação, o que é muito legal isso, porque tem curso que a gente faz, o professor, a gente vê que segura a informação, você tem que fazer outro, no outro ele te fala, no outro ele te fala. Então, o Fábio em nenhum momento fez isso, sempre teve atenção, mesmo pós-curso, né? Mesmo depois do curso feito. Fábio, eu tenho uma dúvida, como é que eu faço? Podia não responder na hora, mas respondia assim que podia. Olha, preciso de um protocolo assim, sempre passou, então sempre deu atenção. Então, tem muita experiência nessa área de ozonoterapia, então me ensinou tudo que eu sei. Então, ver o carinho, ver o respeito e ver como que eu pude crescer na profissão, Fábio, acho que não tem nem palavra, não tem nem dinheiro que pague isso, né? E você acompanhou meu processo, você sabe o que aconteceu desde o início. É verdade. Eu acho que nesses próximos cursos aí que você for rodar, você pode ter certeza que eu com certeza eu vou estar lá, porque a gente não pode parar, tem que sempre atualizar, tem que sempre buscar coisa nova. E o Gil, nesse sentido, que eu não conhecia, né, o mundo digital, eu não tinha nem conta no Instagram, lembra, Gil? Lembro. Eu tinha nem conta no Instagram,
achava que o que a gente publicava lá, todo mundo ia ver, enfim, o Gil é a pessoa que fez o nosso trabalho correr, né? Foi a pessoa que está disseminando o que a gente está fazendo no dia a dia. Então, me ensinou como é que faz um story, me ensinou como é que faz um Reels, né? Me mostrou, ó, tira uma foto disso, tira uma foto daquilo, faz uma filmagem disso. Faz vídeo, faz live. Mostra Estou começando. Estou começando, mas está indo bem, Gil. E o Gil, e é graças Gil, é graças ao seu trabalho que divulga o nosso trabalho aqui dentro da clínica, que a gente pode aparecer na casa de alguém que nem conhece a gente e que se interessa e que está precisando de uma ajuda e que vem fazer o contato com a gente por conta desse trabalho digital que você faz com muita maestria. Afinal de contas, você é paciente, né? Do Fábio, conhece a zonoterapia, então é alguém gabaritado para poder né, saber falar o que a gente faz no dia a dia. Então, agradeço de coração vocês dois, assim, para sempre. Irmão, você é um cara que você tem uma energia boa demais, por isso que uma vez eu estava na praia, eu ia dar um curso em Belo Horizonte, você lembra? Que eu falei assim, eu quero te ver lá, você estava com algumas inseguranças. Com certeza. Bateu na minha cara, eu vou levar o Vitor para lá e foi, não foi interesse financeiro, foi simplesmente eu entendi aquela momento que você estava de insegurança, saindo de uma sociedade, e ser professor é isso, é a gente identificar uma necessidade de uma pessoa especial. Identifiquei você ali, me identifiquei com você, você é um cara super, super bacana. E por minha conta, eu falei assim, olha, eu quero te ver lá de novo, você vai gastar só a passagem, hotel. E foi fundamental aquele segundo curso lá, né, Vitor? Foi. Me deu mais firmeza, mais tranquilidade, tirei mais algumas dúvidas e ali, a partir daquele ponto, Fábio. Por isso que eu falo, cara, eu queria que você falasse isso aí sem nenhum interesse financeiro, mas pessoas que fizeram um curso há muitos anos lá atrás, o quão importante é fazer o curso de novo, porque esse nosso curso online ele está muito bom. Então, a importância de você refazer o curso, seja presencial ou no online, quem já fez curso nosso há 5 anos atrás, é totalmente diferente, é uma visão totalmente nova, reacende uma fogueira aí do entusiasmo, você amola de novo o facão e eu acho muito bom. E eu vi isso aconteceu com você. Depois do segundo curso, você decolou. Não, puxa vida, decolei muito. E outra, agora que você está falando da novidade para nós agora ao vivo aí, você pode ter certeza que eu vou estar assistindo um curso. É que eu gosto de curso mais presencial. Você pode ter certeza que eu vou atrás, que eu vou estar aí fazendo para a gente conversar. Nós vamos fazer. Eu e o Gil, nós vamos dar um curso aí de ozônio, vamos dar também de fibromialgia presencial. Ou você que já tem uma experiência, às vezes, o importante do online é porque, às vezes, a dificuldade de sair de casa, às vezes é isso. Mas a gente vai ter sempre as duas opções, né? Sempre as duas opções. Olha, você pode ter certeza que eu vou. Pessoal, eu queria agradecer, então, o doutor Fábio Mendes, fisioterapeuta, Manhuaçu, especialista em acupuntura e especializado em tratamento da coluna vertebral, dores crônicas, tratamento de fibromialgia, inclusive, e o doutor Vitor Ângelo, que é de Piracicaba, São Paulo, cidade grande, né, 400 mil habitantes, aproximadamente, né, e pioneiro em ozonoterapia na cidade dele, né, pioneiro em ozonoterapia na cidade aí, de Piracicaba. Agradecer a todos aí que estiveram conosco aí, pacientes, clientes, amigos, profissionais de saúde, fisioterapeutas, passou uma galera que já saiu, mas a gente está com algumas pessoas online ainda. Eu quero já lançar um desafio aqui para os dois, ao vivo e a cores, beleza? Para não ter como fugir. Tinha muita coisa para falar, tinha algumas perguntas aqui para fazer, até de paciente, perguntas que o pessoal fez na live aqui agora, mas eu preciso sair também, eu tenho outro compromisso agora, 7h30, e não vai dar tempo. Na próxima quinta, no mesmo horário, no mesmo canal, a gente se encontrar de novo para esse bate-papo. O que vocês acham? Perfeito. Para mim tudo bem, Gil. De repente a gente convida mais um, tem que ficar 4. Né? Beleza. Perfeito. Já deixa marcado, então. Outra coisa, eu quero deixar um convite
para colegas fisioterapeutas e demais profissionais de saúde. Segunda-feira, agora, dia 23 e 24, eu vou fazer uma imersão com a Paula Pita. A Paula, ela é mentora de infoprodutos, coprodutora, especialista também. Nossa mentora, né, doutor Fábio? Sim. Tem um dado norte aí em relação a infoprodutos, que são os cursos online, ela tem nos norteado. Então, ela me convidou e a gente vai estar junto aí nessa jornada aí, segunda e terça-feira, agora, dia 23 e 24, eu e ela, numa imersão de marketing digital para fisioterapeutas e profissionais de saúde. Vai ser às 19 horas, vai ser pelo Zoom, tá? E para receber as demais informações, é só correr lá na minha bio, tá? Tem o link lá do grupo de WhatsApp, você vai entrar para o grupo de WhatsApp e lá a gente vai mandar as informações e também o link da aula, segunda e terça-feira, dias 23 e 24. Beleza? Beleza. Então, pessoal, agradecer a todos aí, o Braulio, a galera que entrou. Tinha um primo meu aqui, ó, tá nos Estados Unidos, deve ter 20 anos que ele tá lá, o Alisson. Quero mandar um abraço para ele aqui também. Ele acabou de entrar aqui agora. Jane Felipe. Então, tem uma turma aí. Tem gente de Manhuaçu, tem gente de outros cantos do Brasil, tem gente de fora. Gente de Piracicaba, né? A Igreja aí também, o doutor Vitor entrou aí. Então, essa é a minha palavra final e o meu agradecimento. Pessoal, doutor Vitor, doutor Fábio, se quiser falar mais alguma coisa, e aí a gente está chegando ao final, beleza? Para eu sei que você tem um compromisso. Eu tenho o prazer de conviver com você mais perto e dizer ao Vitor que a saudade é grande, irmão. Espero um dia a gente poder se abraçar aí. Seu irmão que eu fiz terapia. A gente vai. A gente já demorou, viu, Fábio? Já demorou. A gente precisa marcar isso aí logo. Aí, ó, eu levo uma camisa dessa aqui pra você. Eu vou levar uma camisa do 15 pra você. Então, abraço. Pessoal, vai com Deus. Então, ó, quinta-feira que vem, tá? Às 18h07, novamente, a gente traz outro assunto e responde algumas perguntas, beleza? E o pessoal que está online aí... Manda um abraço aí pro Braulio, para outros colegas que entraram agora e falar que essa live, né, Ju? Você vai colocar ela no YouTube, né? Isso, vai ficar salvo. Foi um bate-papo muito proveitoso e a gente conseguiu dar alguns insights aqui para profissionais aí, né? Eu, o Vitor e você. Aconteceram alguns insights importantes aqui. E quem chegou agora e quiser ver essa entrevista, eu aconselho ver lá no canal do Gil, onde é que você vai colocar lá, né, Gil? E, vai de repente salvo. E eu quero pôr, de repente, lá no meu canal também. Essa entrevista foi boa. Um abraço. Eu posso baixar aqui e enviar para vocês também. Tá, João. Beleza. Um abraço. Um abração. Beijo, abraço. Fique com Deus, vocês. Um abraço. Com Deus aí. E até breve, se Deus quiser. Até semana que vem. Até semana que vem. Tamo junto. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.